Irmãos e irmãs, nessa semana nós vamos estudar a lição de número 6 das 12 que iremos estudar até o fim desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. O título dessa lição, de número 6, é o seguinte: Ajuntem tesouros no céu. E o verso para memorizar aqui está lá no livro de Marcos, no capítulo 8, versículos 36 e 37, que diz: De que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Essas são questões que nós devemos fazer uma autoanálise, né, meu irmão? Às vezes o homem, né, tem uma tendência a se preocupar com as riquezas aqui da terra. E Deus nos dá aí, então, a melhor das estratégias, né? Quando ele diz: não acumulem tesouro na terra, onde a traça corrói, né? A ferrugem corrói, né? O ladrão cava e rouba, né? Mas acumule tesouro no céu, né? E Jesus conclui sua estratégia dizendo: onde estiver o seu tesouro, estará também ali o seu coração. E ele explica também porque onde quer que você coloque o seu dinheiro, certamente o seu coração o seguirá. Então está explicado porque Deus pede que acumulemos tesouro no céu, onde o nosso coração deve estar voltado para o céu, voltado para Deus, né? Então nessa semana nós vamos estudar alguns textos, né, que nos mostram claramente como armazenar tesouro no céu. Amém? Os que buscam tesouros celestiais são frequentemente chamados por Deus para fazer grandes obras de transformação na terra. E Noé achou essa graça porque ele era justo e íntegro, né? Então, quando eu vou lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, versículos de 5 a 14, eu gostaria que você anotasse isso, né? Aliás, fica gravado aí para você pesquisar e entender melhor o que eu estou dizendo. O que eu encontro lá? Por quais mudanças radicais, ou mudança radical, por exemplo, passou Noé, por ser justo e íntegro e escolhido por Deus? Bom, Noé mudou seu projeto de vida pessoal, né? Ele largou tudo que tinha para atender a Deus e atender o pedido de Deus, que era para fazer a arca, né? E que princípio nós vemos também nesses versos para nós na vida prática hoje, né? A gente já ouviu e ouve frequentemente pessoas dizerem, né, na igreja principalmente, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, ainda que isso mude ou aparentemente mude nossa vida, nossos planos e projetos. E a Bíblia, ela também A Bíblia diz também que as pessoas serão céticas, né, em relação aos eventos do tempo do fim, como foi no tempo do dilúvio. E você pode ver melhor isso no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículos de 3 a 7, onde havia inclusive críticas, e certamente você já leu sobre isso.
dizendo a Noé: por que você está fazendo isso? Se não chove, cai apenas gotas que nós chamamos de orvalho, né, para regar a terra. Então, por que fazer aquilo? Quer dizer, fazer aquela arca daquele tamanho, com aquelas dimensões? E Noé não ligava para isso, mas ele queria mesmo era atender o pedido de Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na 6ª semana desse primeiro trimestre do ano de 2023. Essa semana vamos estudar mais um tema importante. E eu vou estudar com vocês segunda e terça-feira. Segunda-feira tem como título Abraão, o pai da fé, pai dos fiéis. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, verso de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti, Abraão, farei grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abraão foi convidado por Deus para deixar a sua parentela. Eu imagino que não foi fácil para Abraão, porque ele morava ali com seus pais, com seus irmãos, suas famílias, seus parentes, e ele foi deixar aquela terra para ir, porque ali no meio, onde ele estava, ele não se desenvolveria e não faria aquilo que Deus precisava que ele fizesse. Abraão tinha que ser consagrado, ser uma bênção para as pessoas. E Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação. Abraão pegou sua esposa, seu filho, seu sobrinho Ló foi junto e se dirigiram em primeiro lugar para o Egito. Sabe o que me chama a atenção aqui, né? Que Abraão ele não discutiu com Deus, ele simplesmente obedeceu. Você tem obedecido a Deus? Quando Deus pede para você fazer algo, quando você Deus pede para você fazer algo que você talvez não goste, como você reagiria se Deus dissesse: larga tudo que você tem aí em Porto Alegre e vá morar no Camboja? Será que nós estamos prontos para ter uma decisão, uma atitude tipo a de Abraão? Abraão creu, Abraão obedeceu, e Deus disse que ele seria pai de muitas nações, de uma grande multidão de pessoas que fariam um povo maravilhoso, um povo que seria o povo de Deus. E dele, do seu descendente, viria o próprio Jesus. Queridos, que nós possamos ter em mente o nosso coração sempre disposto a obedecer a Deus. Obedecer a Deus em todas as suas orientações para a nossa vida. Que nós não percamos de vista isso. Deus sempre tem um plano melhor para a nossa vida. Abraão, ele continua sendo lembrado hoje como o pai da fé. Aquele que obedeceu a Deus, aquele que nunca discutiu com Deus, mesmo quando Deus pediu o seu filho como sacrifício, ele não discutiu com Deus. Será que nós estamos dispostos a obedecer dessa forma? A pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudá-la e saber que Deus está dizendo para que nós, por exemplo, que nós abandonamos esse mundo, não nos preocupamos com esse mundo, não ficamos preocupados com as coisas desse mundo, mas renovamos a nossa fé diariamente, a nossa forma de ser. Será que nós estamos obedecendo o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Em Hebreus 11, verso 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé, irmãos. Isso não é não tem outro conceito que podemos dar que não seja fé. Ele não discutiu, ele creu que Deus estaria dando, mesmo levando ele para longe da sua família, dos seus familiares, estaria levando ele para aquilo que seria melhor para Abraão. Abraão era conhecido, olha só, como príncipe por aqueles que viviam ao seu redor. Abraão foi abençoado, Abraão foi riquíssimo. Mas vejam, Deus não está dizendo isso. Se você for fiel nos dízimos e ofertas, Deus vai te abençoar e você vai ser rico. Esqueça essa teologia da prosperidade, irmãos. Deus promete que a nossa água, o nosso pão, a nossa paz, a nossa proteção, o nosso amor, a nossa forma de viver diária vai ser abençoada por Deus.
Agora, se você tem talento, se pode realmente no seu trabalho ganhar dinheiro e ser rico, não. Deus não é contra isso. Mas não é essa a promessa de Deus. Deus quer alguém que seja obediente até a morte. No caso de Abraão, bem como no exemplo de Noé, vemos alguém que tomou uma grande decisão de mudança da vida como resultado de obedecer a Deus. Queira Deus abençoar a cada um de nós para que sejamos obedientes. Quando Deus disser, ide, nós vamos. Se Deus disser, não vai, nós não vamos. Que assim seja na minha vida e na tua vida. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Terça-feira, nós temos como título As Más Decisões de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão, e quando Abraão recebeu o chamado de Deus para deixar a sua terra, Ló foi junto, pediu para ir junto com seu tio. E escolheu ir também com suas peregrinações. Só que Ló, ele não era um homem como Abraão, ele não era um homem consagrado a Deus. Inclusive, as suas riquezas, elas todas foram recebidas por Ló, porque ele tinha uma aproximação e vivia ali com o seu tio Abraão, que era abençoado por Deus. Conta a palavra de Deus de que, de repente, eles tinham tanta riqueza que não podiam mais conviver junto com os rebanhos, os pastores. E eles, então, Abraão propôs uma separação. E disse, olha, Ló, tu escolhe, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, por iniciativa, deveria deixar que Abraão escolhesse primeiro, e para onde Abraão quisesse, mas não. Ele escolheu, ele olhou para as campinas lá, verdejantes, um bonito lugar, que abriu, que teus olhos tiveram como cobiça. E ele esqueceu de que ele deveria dar essa situação, deveria ser dada primeiro para Abraão. E ele escolheu, foi morar muito perto de Sodoma e Gomorra, uma terra de homens maus, homens completamente contra qualquer tipo de relação com Deus. Às vezes a nossa ganância, não aprendemos algumas lições, e é verdade. Ló foi ganancioso. Ló voltou para Sodoma, mas em sua graça Deus avisou sobre a iminente destruição. Quando Ló teve problemas, Abraão não disse para ele, Ló, eu não te falei para te não ir para lá? Abraão foi, junto com os anjos, ajudou a libertá-lo daquele povo que tinha invadido Sodoma e Gomorra. Porém, parece que Ló não aprendeu nada. Por quê? Porque ele permaneceu nessa cidade. Ele ficou nessa cidade por um bom tempo, até que um dia apareceu o anjo do Senhor dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra. Quando Abraão soube pelo anjo que Deus destruiria Sodoma por causa dos seus pecados, da sua maldade, Abraão se aproximou e disse assim, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? O anjo disse que não. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver até chegar a 10. Abraão poderia dizer, olha, o que eu posso fazer? Meu sobrinho está lá, mas ele escolheu essa situação. Abraão pediu, suplicou ao Deus, e Deus disse, não, tudo bem, eu vou mandar os dois anjos lá retirar teu sobrinho e a sua família. E o anjo do Senhor foi lá, os dois anjos apareceram em Sodoma e Gomorra, avisaram a família, mandaram eles sair de lá, porque seria destruída a cidade. E eles saíram, só a sua esposa, a gente sabe que ela desobedeceu, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Ló chegou lá rico, porque ele tinha ficado muito rico ao lado de Abraão. E ele saiu de lá com quase nada, absolutamente nada, porque a cidade que ele escolheu, a sua escolha foi errada. Ele não escolheu de forma correta, ele escolheu mais por ganância. Quando ele podia ter dado a preferência primeiro para que Abraão, seu tio, fosse escolher. Então, a má decisão de Ló acarretou as consequências graves. Ele teve que sair da cidade, ele teve que abandonar tudo, ele perdeu a esposa no meio do caminho também por ganância, e
teve que agora ir morar numa caverna junto com suas 2 filhas. Mas sua esposa olhou para trás e tornou uma estátua de sal. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu como um homem com quase nada. Precisamos ter cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar em ganhos de curto prazo em contraste com o cenário geral. Deus quer nos dar as bênçãos de acordo com a sua vontade. Mas nós às vezes queremos, né? A gente cobiça as coisas, as riquezas desse mundo. Que nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Deus quer ver o seu povo feliz. Deus não vai deixar de te abençoar se você for obediente, ou se for fiel ao Senhor. Pelo menos eu posso garantir para você a paz, a proteção, a vida, a saúde, o pão de cada dia, a água para você beber, isso será certo. E a paz de Deus também. Que Deus nos abençoe, que nós possamos confiar nas promessas do nosso Deus e tomarmos decisões de acordo com a direção do Espírito Santo. Próximo tema, de enganador a príncipe. Que bom essa reversão, né? Saber que uma pessoa era enganadora e se torna uma pessoa com uma titulação tão significativa. Estamos falando de quem? De Jacó, que teve seus baixos, mas também teve seus pontos elevados, seu momento de regeneração em relação a Deus. Isso fica muito claro, bem evidenciado, lá em Gênesis. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 32, verso 28, diz assim: Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutar, prevalecer, conseguir a vitória. Jacó, nesse momento, diante da sua angústia e sua necessidade de se reconectar com Deus, ele lutou, ele foi em busca das promessas divinas. Será que nós, em nossos dias, em nossas vidas, também estamos requerendo as promessas divinas? Não é feio requerer, pedir, implorar, se for necessário, as bênçãos divinas. Deus tem promessas e deseja executar essas promessas na vida de cada um. Muitas vezes é necessário que venhamos o quê? A lutar. Lutar no sentido de requerer respeitosamente as promessas que Deus tem para cada um de nós. Pense com muito carinho nisso. Próximo tema, Moisés no Egito. A famosa história de Moisés. A tão relevante trajetória desse líder fantástico, envolveu renúncia. Mas por trás dessa renúncia estava uma entrega diante do Criador. Moisés poderia ter ficado nas cortes egípcias, usufruindo de toda a realeza que cabia a ele, de todas as vantagens e todas as sofisticações da época. Não se esqueça que o Egito, nessa faixa da história, era o império mais rico, mais pomposo, mais nobre. Moisés fazia parte dessa realeza. Mas o livro de Hebreus nos evidencia o que Moisés abriu mão, ele teve outras preferências, outras escolhas, porque ele visualizava a eternidade, ele visualizava questões superiores. Vamos ler juntos? Hebreus, capítulo 11, verso 25 e 26. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ele contemplava a recompensa, ele já visualizava o nosso Redentor, ele visualizava a eternidade em um novo céu e uma nova terra.
que as nossas decisões também possam ser permeadas deste contexto, que a cada escolha possamos estar enxergando e nos lembrando da maravilhosa promessa de Deus de restauração em uma eternidade magnífica. Que maravilha! Vamos fazer a conclusão do nosso estudo? Nosso estudo nos chama a atenção para visualizarmos as coisas do céu, os aspectos relacionados a Deus. E que bom quando a gente consegue manter uma harmonia daquilo que é oferecido aqui no nosso contexto, em termos de planeta Terra, mas também conseguimos visualizar as promessas de Deus. Mas nós sabemos que esse ritmo de harmonia normalmente é quebrado. E o que nós observamos hoje? A valorização concentrada de elementos terrestres, com o foco apenas no contexto de conquistas relacionadas a este mundo. Não há problema algum o cristão ter conquistas materiais, subir financeiramente em termos de padrão de vida, nenhum problema nisso. O problema é quando isso acaba obscurecendo o nosso relacionamento com Deus. Portanto, a lição deixa muito claro que se o contexto de riqueza, o contexto material, o contexto financeiro estiver interferindo em sua vida, em sua conexão com Deus, sinal extremo de alerta. Repense seus valores, repense o contexto em que você está inserido. E assim como os exemplos que nós vimos ao longo desta semana, você poderá fazer o seu acordo, o seu clamor poderá ser dirigido a Deus e você poderá ter renovada a sua relação com Ele. Que possamos sempre estar bem conectados com o nosso Criador. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Pai, porque o meu presente e o meu futuro estão em Tuas mãos e sei que farás o melhor. Por favor, toma conta de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.